Bom dia a todos e todas. Estamos aqui, em mais uma transmissão ao vivo sobre o tema crise no abastecimento de alimentos e o PL da produção de alimentos, né? A gente está fazendo uma série de transmissões ao vivo sobre esse tema para entender as dimensões, né, a complexidade desse tema e também entendendo que o Brasil é um país continental, né, com muita área agriculturável e mesmo assim a gente está passando por uma crise, né? O agronegócio exportando nossa água, nossos alimentos, nossa vida para fora do país e encarecendo cada vez mais a vida e o consumo de alimentos aqui dentro, né? Então a gente está morrendo de sede do lado da água, né? Do lado do balde da água. E para essa conversa hoje, então, nós convidamos, né, a querida, uma amiga, né, posso chamar assim, a Domênica de Olinda, né, ela que está no GT de Ancestralidades da Associação Brasileira de Agroecologia. Bem-vinda, Domênica. Bom dia. E também temos um grande camarada também aqui do Rio Grande do Sul, né, presidente do Conceia, Juliano de Sá, que eu conheci lá em Frederico ainda, quando eu era estudante, né, estava no DCE da UFSM, ele participava de algumas reuniões lá. Bom dia, Domênica, bom dia, Juliano. Muito bom dia, Matheus, muito bom dia, Domênica, uma alegria muito grande a gente estar aqui conversando com você sobre esse tema tão relevante. Bom dia, gente. Aqui do lado de cá, a gente também se sente muito feliz, Juliano e Matheus, principalmente por reencontrarmos, né? Eu acho que o exercício do reencontro, ele é tão potente que ele vai além de todas essas dores que a gente vem assumindo diante de todos esses vetos que a gente vem recebendo num ano tão significativo como está sendo o ano de 2020. Exato, uma ruptura, né, na história da humanidade toda. E assim, então, para nós começar nosso papo, qual é a ideia, né, da gente fazer, qual que é o método que a gente vai utilizar hoje para a gente fazer essa prosa? Eu acho que, inicialmente, vocês poderiam se apresentar de forma mais, né, profunda, assim, dizer de onde falam, o que constroem no dia a dia, e também como tem enxergado esse momento, né? Esse momento em que a fome cada vez aumenta mais, né? Muitas famílias brasileiras hoje estão, né, com insegurança alimentar, e aí a ideia, então, é fazer essa rodada. Vamos começar com Domênica, e aí depois Juliano, pode ser? Então, traz um pouco do histórico de vida de vocês, e também como tem assistido esse momento histórico no Brasil e no mundo. Então, gente, é muito também muito significativo. Eu venho daí desse lugar da zona rural, do lugar que produz a sustentabilidade da cidade, né? Que produz, vou desclassificar inclusive a palavra sustentabilidade, que produz o sustento mesmo, o sustento e a comida e o alimento para a cidade. Sou uma mulher negra, mãe de uma menina negra também, e sou neta de Dona Maria Gertrudes, agricultora, lavradora, aqui da Zona da Mata de Pernambuco, filha de Dona Marluce, professora, e seu Severino, que também era trabalhador em usina de cana-de-açúcar. E hoje sou professora, trabalho hoje de maneira autônoma. Estamos aí colaborando junto com a campanha pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico, junto com a Rede de Mulheres da Agroecologia do Nordeste, com a Rede de Mulheres da ANA, e com CONTAG, SESI, está todo mundo nesse lugar da campanha. Estou coordenadora do GT de Ancestralidade da ABA, e aqui, além de estar em todos esses espaços, sou também uma dessas mulheres negras que trazem na sua história, né, um pouco da marca desse cuidado com o espaço da alimentação. Né? E a gente vem aqui para falar um pouco do que é de como é que isso vem impactando principalmente as comunidades tradicionais e as comunidades quilombolas. Hoje, os dados que são dados pelo
do Covid, né? Como o Covid vem chegando, como a pandemia atingiu de forma direta os povos indígenas, a gente tem dados que foram trazidos hoje eu digo porque foi, na verdade, no começo dessa semana, a gente tem 787 pessoas que se foram por causa da Covid-19. E uma das causas que a gente ouve muito, eu vou falar muito da experiência que a gente tem recebido dentro do GT, é que a maioria dos casos, elas chegaram principalmente por essa negação e invisibilidade dos povos indígenas dados pelo governo que a gente tem hoje, e, acima de tudo, pela necessidade da saída, né, do translado, de sair de dentro das suas aldeias para buscar alimento para trazer. E um dos questionamentos que a gente traz é que onde está a memória ancestral desse alimento? Como é que a globalização atingiu esses povos que estão mais próximos das comunidades urbanas, né? Isso é uma das perguntas que a gente vai tentar conversar aqui hoje. E dentro da proposta dos quilombos, o que a gente tem é que nós temos 156 mortos e 4.541 pessoas negras positivas dentro desse estágio do Covid. E dentro desse lugar, quando a gente fala da crise de abastecimento, ela vem também pelo descaso e invisibilidade dos povos e comunidades tradicionais, quilombolas, e principalmente pela ausência de políticas públicas que são dadas para a produção de alimentos para essas comunidades. Porque a gente consegue entender que são essas comunidades tradicionais, são os pescadores, são as mulheres as mulheres e homens da floresta, são as mulheres pescadoras, são os quilombolas, são as comunidades que estão no campo quem produzem mais. E quem está no campo ainda são essas comunidades, ainda são e precisam ser consideradas e precisam ser registradas essas comunidades tradicionais. E aí, as comunidades de quilombo, elas são responsáveis por cerca de 3% dessa produção de alimentos que vem sendo gerada, né? Segundo dados da CONAB e do Fórum Nacional de Segurança Alimentar. E dentro desse lugar, a gente precisa entender que se essas comunidades deixam de existir, é o agronegócio quem vai tomar conta desses espaços, desses territórios, né? E por isso, sim, tantos conflitos a gente vem observando que vem se formando. Então, essa sou eu, e vamos conversar aí, passeando por esses temas, junto com o CONAC, junto com a BIP, junto com os povos tradicionais e as comunidades quilombolas. Eu acho que é isso, Juliana. Acho que passei até da hora, já falei mais do que eu devia. Não, falou o suficiente. Muito obrigado, Domênica, pela tua contribuição. A gente tem aqui muitas participações, mas eu vou esperar o Juliano se apresentar e também dizer o que está, né, olhando, assistindo desse momento, e aí depois a gente faz uma rodada aqui com os comentários. Juliano, a palavra está contigo. Bom, então, Matheus, primeiro que é uma alegria muito grande estar aqui e poder também te reencontrar, né? Faz tempo que a gente não se vê. Aliás, a gente não consegue mais ver presencialmente ninguém, né? Então, essas tecnologias aí têm servido também para aproximar aí as nossas relações afetivas, de luta, né, de militância e tudo mais. É uma alegria muito grande também compartilhar esse momento com a companheira Domênica, né, que está lá em Olinda, no Pernambuco, e que também cumpre um papel importante na nossa Associação Brasileira de Agroecologia, né, que cumpre um papel de muita relevância aí na questão da luta pelo direito a uma alimentação adequada e saudável. Eu estou presidindo o Conselho do Rio Grande do Sul desde dezembro de 2019, e quando nós estávamos nos preparando aí para planejar o nosso mandato, né, que a gente assume de forma coletiva aqui no Rio Grande do Sul, com o protagonismo da sociedade civil, e esse mandato tem 2 anos. Então, quando nós estávamos planejando a caminhada desses 2 anos, veio essa pandemia, né? E acabou tendo que, enfim, dar outra dinâmica e outro ritmo para as coisas. Pois bem,
nós aqui do Conselho do Rio Grande do Sul, e assim, acredito também que os conselhos dos outros estados e do Distrito Federal têm feito essa discussão. Primeiro que nós lamentamos aí o primeiro ato institucional do atual presidente da República foi de extinguir o Conselho Nacional, né, o nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, né, compreendemos que é um sinal, né, sobre a questão do avanço dos desmontes das políticas públicas. Nós entendemos que a pandemia, ela só deu gravidade para a situação, né, do problema da fome que está voltando para o nosso país. Infelizmente, né, depois da PEC do teto dos gastos, que foi em 2016, a gente tem tido aí um conjunto de ações que acabaram esmilinguindo, que acabaram ceifando políticas públicas importantes, né? Eu destaco o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que tem uma capilaridade gigantesca de articulação institucional com a sociedade civil, né? E também é uma referência para o mundo como estratégia de soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, e além de todos os outros programas e políticas públicas que estão sendo ceifados, né? Então, nesse sentido, a gente já vinha denunciando toda essa situação, né? E aí a pandemia, então, ela só agrava esse problema. Bom, nós temos um problema real, né? Que é para além do que a gente está vendo no cenário nacional, desmonte de políticas públicas, né? A própria gravação que foi divulgada em rede nacional, né, de uma reunião de ministros do presidente Bolsonaro, onde deixaram claro explicitamente lá no auge da pandemia qual era o plano deles, que era se aproveitar da pandemia para fazer valer o seu programa de forma mais cruel possível, né? E a gente lê aquele deixar passar a boiada do ministro do Meio Ambiente, a leitura disso é, lamentavelmente, o bioma amazônico e o bioma aqui do Pantanal em chamas, né, sendo destruído, né, por conta do interesse do agronegócio, por conta da pecuária extensiva, por conta do avanço da soja naquelas regiões. Então, o que a gente traz, assim, né, para ir tentando amarrar, assim, essa primeira rodada? Quais as questões que a gente considera, assim, que são importantes? Bom, qual é o papel do Estado nisso, né? É um papel essencial. No momento de crise, que principalmente que afeta as questões econômicas, o Estado tem que ser o regulador, né? Aí o Estado faz o quê? Deixa de comprar, formar estoques, né, para regular os preços, deixa de, né, garantir cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade. Por outro lado, o Congresso Federal fez toda a discussão que foi muito bem, né, amarrada, construída e dialogada com a sociedade civil, com os movimentos populares e sociais, né, que foi a Lei Assis Carvalho, né, a Lei 735, então, e que foi vetada pelo presidente, né? E o que era essa lei especificamente, né? São instrumentos para fomentar a agricultura familiar, que é quem produz alimentos para a população, né? Se nós estamos vendo essa crise que a gente está vivenciando hoje sobre a questão da alta do preço dos alimentos, isso é uma ação especulativa do monopólio da indústria agroalimentar. E essa ação especulativa, ela se dá porque falta política pública reguladora do Estado, né? Então, essas questões assim, são centrais para a gente trazer para o nosso debate, né? Por conta que a gente entende que, por exemplo, nessa conjuntura o governo alega que essa crise é porque o povo está comendo mais, é mentira, e os dados, né, dos institutos oficiais estão apontando o contrário, né? O IPEA mostrou uma pesquisa essa semana que nos últimos 8 meses a inflação para o pobre, né, foi de 1,53% e para os ricos de 0,07%. Né? Então, essa é a questão central, né? E aí, se a gente comparar em 12 meses, os mais ricos vão ter uma inflação de 1,54% e os mais pobres mais do que o dobro, 13,2%. Né? Então, isso mostra toda essa ofensiva por conta de que a população está sem condições,
de poder de compra, poder de consumo, né? Acaba, enfim, políticas que seriam importantes, como a questão do auxílio emergencial, né? Que é uma renda básica, que, na minha opinião, tem que ser uma política de Estado permanente, né? Está sendo ceifada. Enfim, então são diversas questões aí, mas para a gente começar, Matheus e Domênica, assim, a nossa discussão, queria trazer então esses elementos iniciais aí para nortear um pouco o debate e também para a gente interagir aí com o público que está nos assistindo, né? Agradeço pela audiência de todos e todas, né? Principalmente, já queria mandar um abraço também para a militância do Movimento dos Pequenos Agricultores, do MPA em todo o Brasil, que cumpre um papel muito importante aí na defesa da soberania e segurança alimentar e nutricional. Muito bem, Juliano, obrigado também pela a explanação, foi muito assim, né, ilustrativa, né, de como que a gente está hoje, né, essa imagem que o Brasil tem hoje. A gente tem algumas participações aqui, já tem algumas provocações iniciais, e aí eu acho que a gente poderia, né, já colocar na roda, né, a gente tem o José Vieira, né, bom dia, ótimo assunto, vai ser uma boa manhã hoje. Hoje, inclusive, está sendo um dia bastante, né, oportuno para várias questões, depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre. A Marta, né, da Juventude do MPA, Domênica, maravilhosa, que saudade, grande beijo. A Cris, da Comunicação do MPA no Rio de Janeiro, bom dia, companheirada. O Caetano, lá do Conselho do Espírito Santo, bom dia a todos e todas, e a todos. Rosenberg Moraes Caetano. A gente tem também uma pergunta do José, que seria bem interessante também, que vem dessa relação campo e cidade. Ó. O campo produz alimentos, água, energia, né? Como pode ter gente que acredita que as cidades podem ser um dia sustentável? Ou será que a sustentabilidade será quando se estabelecer uma parceria entre o rural e periferia com as cidades? Eu acho que isso é uma pergunta muito pertinente, porque exatamente o que tem mostrado, né, a solução para a crise de abastecimento no Brasil é a relação direta entre o campo e a cidade, né, quem produz, o trabalhador que produz no campo, na roça, e quem vai se alimentar na cidade, né. Então, eu acho que é interessante a gente tem também aqui a Glenda, né, a irmã Glenda, acompanhando de São Leopoldo, a Isabel Ramalho, lá das terras amazônicas, ótimo e oportuno debate, parabéns. A Vivian, bom dia, GT Mulheres da Aba presente. E a Leila Denise, diversidade de povos do campo, diversidade de produção. Somos capazes de alimentar o povo brasileiro. E aí também uma questão para a Domênica, que é a questão, assim, porque as comunidades tradicionais e originárias são guardiãs de uma biodiversidade milenar, né? E o agronegócio coloca um gene dentro de uma batata com 3.000 genes e diz que é sua, né? Então, tem esse detalhe que as pessoas, às vezes, passam despercebido, né? E como que o capitalismo funciona dentro dessa lógica, né? De privatização e de empossamento do que é dos outros, do que é público, né? E aí eu acho que vocês poderiam trazer um pouco sobre essas provocações aí, começando contigo, Domênica. Deixa eu abrir o microfone. Eu sempre tenho problemas com o microfone. Eu sempre esqueço que ele está ligado, que ele não está ligado. Então, o que é que a gente vê, né? Foi até lindo você dar esse bom dia aí do GT de Mulheres, né? Porque a Vivian também está com a gente nas discussões do GT de Ancestralidade. E essa questão foi muito dela mesmo. No começo lá da pandemia, em março, quando a gente fechou tudo, né? Uma das perguntas foi muito corrido para a gente, e o GT foi recebendo muita demanda dos povos indígenas, principalmente. E eram os povos do Roraima, era a galera lá de cima que estava pedindo muita colaboração. E numa das conversas nas reuniões do GT, a Vivian fez esse questionamento mesmo, né? E aí, onde é que está essa memória ancestral da produção de alimentos? Se a gente concebe, se a gente conhece, se a gente entende que tudo começa a partir dessas comunidades, né? O que foi que ocasionou? E isso, ela ainda nem sabe, ela está sabendo agora, e isso foi causando em mim muita curiosidade. E a gente foi embora atrás, né? O que é que isso ocasionou? O que é que o abastecimento? Por que é que essa galera está saindo em busca desse alimento? E perguntando, eu consegui perguntar a 29 comunidades indígenas e afro-indígenas, e dentro dessa conversa, o que eles trazem para a gente é que essa construção do pensar a produção alimentícia,
ela vem se perdendo com as gerações, porque começou-se isso que o Matheus trouxe, né? De onde é que vem esse alimento? Quem produz é a gente. Não, mas não é assim. O agronegócio não é assim sem o agronegócio. A gente faz, agora vocês consideraram uma forma de fazer, como eles mesmos disseram aqui para a gente, o que traz atenção para a gente, para essa comida com mais facilidade, é porque a gente tem o trabalho, mas a gente começou a sair da aldeia para conhecer as ações que são constituídas dentro da cidade. E outras vinham dizendo para a gente, outras disseram, a grande maioria, 19, que, na verdade, as cidades foram ocupando os espaços das aldeias, e essa relação dos perímetros urbanos trouxeram para dentro das comunidades um acesso ao alimento que não é o mesmo do que da construção da produção. E com a perda dos territórios, as sementes foram se seguindo também. E que isso vem sendo reconstruído de 20 anos para cá. Mas é pouco tempo para comunidades que já estão aí há mais de 300 anos sendo exploradas, né? Numa das conversas que a gente teve essa semana também com comunidades indígenas, um dos assuntos foi exatamente esse. A gente já vem passando por um processo de extermínio desde 1500 e agora ele vai se valer com a desculpa de que a floresta está pegando fogo. Mas é tudo construído, a gente está perdendo a chegada das sementes, né? E aí, desde o dia 27 de maio, eles tinham notificados que 71 povos, principalmente Pará, Amapá e Pernambuco, tinham sido atingidos de forma direta pela pandemia, principalmente por causa da saída dos territórios para aquisição de alimentos nas cidades, das saídas das comunidades que estão aqui mais protegidas para as comunidades urbanas. E de que forma isso era feito? Então, assim, quando eles precisam entrar no carro, as comunidades estão mais distantes, então toda essa relação com o urbano veio trazendo as infecções e os problemas para dentro das comunidades rurais. E aí volto para a pergunta de novo, onde é que está aí essa memória ancestral do alimento? Com as saídas dessas pessoas, principalmente os mais jovens, que hoje já são mais adultos, né? De dentro das comunidades tradicionais, para ocupar os espaços urbanos nas escolas e nas universidades, o pensar rural, ele foi se diminuindo na medida que as produções agrícolas, elas foram sendo feitas muito com base financiada, e aí eu falo pelo estatuto, e não vou tirar, e pelo estatuto está de forma institucionalizada, né? Esse financiamento vinha das grandes corporações e do governo, principalmente para a produção de organizações multinacionais e transnacionais. Então, essa grana, ao invés de vir para favorecer as comunidades que produzem alimento que, de fato, né, para a gente, elas estavam sendo voltadas para as grandes organizações. E a chegada dessas organizações nos territórios, levando, acima de tudo, recurso financeiro para lá também, foi dando para essas comunidades uma necessidade de aquisição de alimentos que não era a de produzir somente, mas era a de produzir e a de consumir o que estava chegando. E foi essa falta, talvez, essa chegada muito brusca, né, desse alimento e a não conservação dessas memórias que estão fazendo com que nós estejamos passando pela crise. Que aí eles dizem mais para a gente, que a CONAC já traz, né, que as comunidades quilombolas que existem hoje, elas são, nós temos 176 comunidades quilombolas que foram infectadas, e aí as meninas trazem esse lugar da infecção mesmo, foram infectadas, porque a gente não tem política pública sanitária dentro dessas comunidades para garantir que elas, entre si, possam cuidar-se. E aí vem para a história do cuidado e voltado para esse lugar da ancestralidade. Sim, e os remédios, e os matos, mas a gente não sabia que vírus era esse que estava atingindo a gente.
Então, a gente não sabia como cuidar. E o governo não tinha e nem tem interesse em garantir que essas comunidades que resistem desde 1500 permaneçam aí fazendo a sua parte, tirando das grandes corporações eu não vou dizer nem o direito, mas tirando das grandes corporações o dinheiro que elas já recebem pela invenção de remédios, que eu não vou dizer que é só invenção não, viu, gente? De jeito nenhum, não é isso. Fui infeliz na minha fala. Mas pela invenção da chegada como uma benéfice para a vida da gente, né? Então, e aí eles vêm dizendo que uma das coisas que influenciaram essa chegada e o adoecimento e a falta de abastecimento nas comunidades e o adoecimento mental também pela maioria das pessoas que estão dentro desse processo nas infecções foi a falta de comunicação. O acesso à comunicação de qualidade não chegou para todo mundo, não chegou de forma igual para todo mundo. Então, muitas comunidades, principalmente indígenas e quilombolas, as mais afastadas dos perímetros urbanos, elas vêm sofrendo com a má comunicação ou com a ausência de comunicação. E as comunidades indígenas, a situação ainda foi mais densa, porque eles precisaram construir elementos a partir da linguagem deles para comunicar a presença de toda essa destruição que a gente vem passando. E aí, eu reforçando o que o Juliano trouxe, da PL, né, 735, para eu não errar o número, vou olhar na minha fila. Então, quando nós temos todas as nossas ações vetadas por esse governo, a gente vai conseguindo conceber o que é que hoje existem 6.330 comunidades quilombolas que são reconhecidas, mas não são tituladas. E aí a CONAC vem e diz que dentro dessas 6.330, a gente tem 134 com titulação e somente 8 com certificação dos seus territórios. O que isso significa? Significa que essa ausência de reconhecimento, ela traz, além de mais conflitos territoriais, ela traz também a pouca mobilização institucional para a garantia da sobrevivência desses povos nesses territórios. E aí a gente conta, dentro dessas comunidades tradicionais, todos os povos que permanecem sobrevivendo a partir das culturas que são dadas desde que eles, dos povos que foram originários, que vieram antes deles, né? Que são originários daquele território. E aí são povos que vivem na floresta, são povos que vivem do mar, são comunidades remanescentes de quilombo, são comunidades indígenas. Todas essas são fundo de pastos, são vaqueiros, são vaqueiras, catadores de coco, e é toda essa população que o governo faz questão de invisibilizar a partir da pessoa, da mulher que está ali representando o Ministério da Agricultura que a gente tem hoje. Então, toda essa agricultura que sustenta, de fato, o Brasil, ela vem sendo ameaçada com a chegada, eu não vou nem dizer instantânea, porque não foi instantânea, né? Está tudo planejado, mas com a chegada grotesca desse governo na perspectiva de financiar as grandes instituições, como o Matheus disse no começo. A gente está aqui na beira do rio e não pode beber da água. É muito nesse sentido mesmo. A gente está com tudo em mãos, mas a gente não pode se utilizar dele, porque já está tudo vendido. E aí, quando a gente fala nessa crise de alimentos, eu me reporto a uma entrevista, salvo engano, essa que eu li esses últimos dias no Brasil de Fato, que traz comunicação positiva e boa, acho que a gente pode, né, falar esse nome aqui, que eles trazem dados que foram a partir da CONAC, né, do professor Silvio Porto, quando ele diz o seguinte,
que para a gente entender a situação da crise de abastecimento de alimento, a gente precisa, acima de tudo, saber que a gente perdeu 30% da área de produção no território brasileiro, 30% a gente perdeu para hoje ser cultivo de soja e de monocultura de grandes árvores e pasto. E essa alta do preço, ela se dá principalmente porque o nosso estoque de alimentos, ele vem caindo, principalmente o feijão e arroz, que é o que alimenta a nossa cesta básica. Então, só para a gente ir já chegando aí nesses finalmente, a gente quer dizer que, aliado a isso tudo, esse governo, ele não tem interesse nenhum em garantir que povos dos mares e das florestas, né, não sejam afetados com essa situação. Porque quanto menos visibilidade nós tivermos, mais invisíveis nós seremos e, com certeza, menos notificados pela sociedade eles serão. Então, é isso. E aí entender que quando a gente não consegue encontrar nas nossas comunidades de comunicação esses dados voltados de pobreza, né, e de miserabilidade, esses dados com recorte para raça, gênero, cor e localização urbana e rural, ele não é feito propositalmente, para que a gente não saiba quem é que está morrendo, embora esteja aí para todo mundo ver. Passei, né, Matheus? Passei 2 minutos. Não, Domênica, é uma prova, a gente está no diálogo, né? Eu acho que é importante colocar isso que você fala, porque a gente precisa, né, recuperar uma relação que é histórica, né, entre o campo e a cidade. Juliano, também sobre esses pontos, tu pode trazer um pouquinho para nós? Então, Matheus, até para primeiro dar também uma situada aqui um pouco das pautas que a gente tem tocado aqui no Rio Grande do Sul, né, e enquanto o Conceea, nesse período de ataques, né, aos instrumentos de controle social da sociedade civil, né, então a gente continua aqui com o Conselho do Rio Grande do Sul mobilizado, organizado, e uma das pautas centrais aí da nossa gestão coletiva é o debate que a gente está fazendo aí em torno, né, da defesa dos direitos, por exemplo, dos povos tradicionais de matriz africana. Né? Então, todo esse contexto que a gente está colocando aqui, que muito bem, né, a Domênica trouxe com propriedade, reflete de forma diferente, né, e talvez assim, de forma mais radical na vida das comunidades de povos tradicionais de matriz africana. Desde a soberania, né, pela produção dos seus alimentos, e todo o processo, enfim, do início ao fim, no que envolve a cadeia produtiva, está sendo ameaçada, né? E aí uma outra questão que a gente luta, né, já pedimos, inclusive, para o Ministério da Cidadania, para os órgãos responsáveis, para que no cadastro único, por exemplo, o cadastro único passe a considerar povos tradicionais de matriz africana, né? Hoje só tem a consideração para povo de terreira, né, que é uma parte, né, mas que não contempla toda a diversidade, toda a expressão dos povos tradicionais de matriz africana. Bom, dito isso, né, nós compreendemos que só com políticas públicas emergenciais a gente vai conseguir enfrentar tudo isso que a gente está passando no nosso país, né, e também um problema que é em nível global, né. Os especialistas do assunto, né, em especial os especialistas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, que é a FAO, da ONU, eles têm dito que a principal estratégia tem sido fomentar o comércio local, fomentar a compra, né, de produtos direto dos produtores locais, dos agricultores e agricultoras familiares. Né? Então, essas são premissas que nós compreendemos ser a base de uma estratégia, né, de construir uma política emergencial para enfrentar a fome, por exemplo. Né? Então, a gente tem visto aí nas grandes cidades, Porto Alegre é um exemplo, onde, né, se tu sai de casa
vê nas sinaleiras, né, nos semáforos da cidade, crianças pedindo dinheiro, né, ou crianças vendendo bala, vendendo alguma coisa, né, além de toda essa questão, né, da exposição da criança, que é protegida, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse sentido, nós temos que pensar qual é o nosso papel nesse processo todo, né? Então, por isso que a sociedade civil, os movimentos sociais populares não podem se calar em relação ao que está acontecendo, né? E nós precisamos constranger o Congresso para derrubar esse veto do Bolsonaro em relação à questão da nossa lei aí que protege e que incentiva a agricultura familiar. Porque se nós não tivermos o papel do Estado para atender com um auxílio emergencial aos nossos agricultores e agricultoras familiares, que estão na ponta sofrendo todas as consequências, né, que estão perdendo espaço de mercado, que estão sendo, né, agredidos de todas as formas, né, pelas suas tradições culturais, pelos seus saberes e tudo mais, e além disso, né, tem dificuldade, por exemplo, de colocar nesse período, muitas vezes, o produto no mercado. É bom sempre a gente lembrar, a agricultura familiar quem alimenta a população brasileira, né, mais de 70% dos alimentos que chegam nas mesas dos brasileiros e brasileiras não é do agronegócio, não é, né, desses grandes grupos econômicos do sistema agroalimentar no mundo, né? É da agricultura familiar, né? E aí, para além disso, nós também temos um sinônimo de, né, de concepção de que tipo de comida a gente quer oferecer para a nossa população, né? Se ao mesmo tempo esse governo está violando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no que se refere ao direito humano à alimentação adequada e saudável, esse governo está violando o 6º artigo da Constituição, que diz que a população brasileira tem o direito à alimentação, né? E não é qualquer alimentação, uma alimentação a partir de uma concepção, né, do Guia Alimentar para a População Brasileira, que, aliás, ontem saiu uma nota técnica do Ministério da Agricultura pedindo a revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi construída com muitas mãos, com muitas cabeças, com muito diálogo entre a sociedade civil, governos, né? E nesse sentido, o guia, que foi a última edição de 2014, ele traz uma concepção clara do que é uma alimentação adequada e saudável, né? Os princípios que norteiam, a importância que, para além, né, comer é muito mais do que tu ingerir nutrientes, né? Comer, eu digo que é um ato político, né? Então, comer, a gente tem que levar todas as outras dimensões que estão envolvidas na questão do ato de comer, que são as relações sociais entre quem produz o alimento e quem consome, né, a distância entre o produtor e o consumidor, as relações com o meio ambiente, né, os métodos utilizados na produção desses alimentos. Então, tudo isso está bem colocado pelo nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi construída com pesquisas, com estudos, com saberes populares, com participação popular, né, do Brasil inteiro, das diversas realidades de populações, de povos tradicionais, respeitando toda a nossa biodiversidade, e o Guia Alimentar para a População Brasileira está sendo ameaçado, né? E é uma pressão da indústria aí agroalimentar que monopoliza a questão da produção de alimentos. Até para vocês terem uma ideia, 10 grupos econômicos dominam toda a produção de alimentos, né? Então, se a gente for no supermercado e olhar na seção de alimentos, todas aquelas centenas de marcas que a gente vê, né, seja de macarrão, seja de arroz, de feijão convencional, né, todas essas centenas de marcas, elas pertencem a 10 grupos econômicos do planeta, que dominam o planeta nessa lógica, né, de monopólio e de controle da produção de alimentos e que tipo de alimentos eles querem oferecer para a população. Por isso, nós repudiamos esse ataque que o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira está sofrendo, nós repudiamos o veto
né, deste presidente que não nos representa, que não representa a população brasileira, né? A nossa lei 735, a lei Assis Carvalho, né? Então, nós repudiamos esses ataques às políticas públicas que estão sendo ceifadas no nosso país e nós oferecemos, né, o que a gente tem de melhor, que é a sociedade civil organizada e mobilizada, que é a produção da agricultura familiar para as compras governamentais, é nós fomentarmos o PAA de novo, para ele ter, né, para ele ser mais vigoroso e conseguir garantir tudo aquilo que a gente compreende, que é formar estoques de alimentos para ajudar a regular o preço do mercado, né? Se a gente tivesse hoje a Conab, por exemplo, cumprindo o seu papel, né, na formação de estoques e regulagem de preço, nós não ia ver esse aumento absurdo do preço dos alimentos, né? Se nós tivéssemos a Conab hoje exercendo a sua função, que é fazer aquela modalidade de doação simultânea, né, compras direto da agricultura familiar com doação simultânea, nós estaríamos hoje entidades assistenciais dialogando diretamente com um alimento saudável para a população, muitas vezes sem agrotóxico, que é o que a gente compreende ser o ideal para a população, né? Então, nesse sentido todo, é a nossa luta de fortalecer esses instrumentos de participação popular e social, né? E nós falar para os nossos governantes, a gente tem feito isso aqui para o Rio Grande do Sul, para o governador do Rio Grande do Sul, apesar dele ter nos ignorado até agora, mas a gente apresentou um plano junto com os movimentos da Via Campesina, né, com o MPA, com o MST, com o MAB, né, com as mulheres camponesas, com as federações de trabalhadores da agricultura familiar, né, a FETRAF, a FETAG, apresentamos um conjunto, né, de estratégias para enfrentar a questão, né, da fome aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos um instrumento aqui no Rio Grande do Sul que se chama Compras Governamentais da Agricultura Familiar e da Economia Solidária, né, pensando em garantir toda essa diversidade, né, de populações que estão sendo afetadas e tal, e que não está sendo cumprida, né? E aí, para além de tudo isso, nós entendemos que o PNAE, né, que é a Política Nacional da Alimentação Escolar, também cumpre um papel estratégico importante e que boa parte dos estados não estão fazendo cumprir a lei do PNAE, a lei do mínimo 30% de compras da agricultura familiar, né, para as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, nesse sentido, né, nós conseguimos aí uma alteração importante no meio da pandemia para o PNAE, que é autorizar a distribuição de kits em cestas para as famílias dos estudantes, né? E a gente vê que isso não está sendo cumprido. E quando os estados estão fazem de forma equivocada. São poucos os estados que estão comprando da agricultura familiar, por exemplo, né? E esse é um erro estratégico, é tu fomentar a indústria agroalimentar em escala mundial, e não é tu fomentar a questão das cadeias curtas de comercialização, né? Então, nós entendemos que é fundamental a gente fazer valer essa legislação. Aqui no Rio Grande do Sul, no início da pandemia, o governador do estado comprou 24 milhões de reais, isso deu 200 mil cestas básicas, e ele não comprou nem 1 quilo de arroz dos nossos assentados da reforma agrária aqui da região metropolitana, que é responsável pela maior produção de arroz ecológico, sem veneno, da América Latina. Ele não comprou 1 quilo de feijão do movimento dos pequenos agricultores, das nossas cooperativas. Ele comprou toda essa compra sem licitação de uma grande rede de atacados aqui da região metropolitana de Porto Alegre, que pertence a um grupo, né, estrangeiro, né? E esses alimentos sem qualidade e equilíbrio nutricional, com excesso de açúcar, ultraprocessados. Para vocês terem uma ideia, o governo enviou para as aldeias indígenas que receberam cestas básicas salsicha em lata. Então, essas são as questões que envolvem todo esse debate que a gente está fazendo aqui. E é por isso que a agricultura familiar e camponesa cumpre um papel estratégico, né, na questão não só de produzir os alimentos que alimentam a população, mas também por uma concepção de modelo de sistema agroalimentar, né, e integrado com a participação social. Então, Matheus, essas eram as questões que eu queria trazer aqui nesse bloco, né, e a gente já está 45 minutos de debate, então daqui a pouco provavelmente a gente vai já para o final, né, porque senão o pessoal não aguenta.
Não, e realmente a ideia é ser, assim, conversas curtas, né? Mas que levem assim, a complexidade também, no sentido de desmontar essa complexidade para a gente entender quais são os próximos passos que a gente está vendo, né? Porque a gente teve ontem o professor Silvio Porto, que trouxe, né, sobre onde o agronegócio está. Tem conflito agrário, tem fome, né, tem destruição das nascentes, tem poluição do solo, tem Java 4, que nem dito popular, né? E ontem também a gente teve a professora Sandra, né, que foi integrante da Conselho Nacional e trouxe como o conselho se deu, né? Quando ele teve o desmonte, inclusive ela colocou que no governo, aquele que mexeu no fundo dos bancos, né, da poupança das pessoas, aquele presidente que foi impeachmentado nos anos 90, me esqueci o nome, o Collor. O Collor, a primeira coisa que ele fez, inclusive, foi desmontar o Conselho, né, destruir o Conselho. Então, tem toda uma questão, né, envolvendo, então, o Bolsonaro repete a história, né. A gente tem algumas participações aqui, o Josian coloca uma questão bem interessante, né, o capitalismo, o neoliberalismo, o fascismo e o agronegócio se alimentam da exploração da mão de obra do trabalhador e da fome do povo. As crises alimentam e justificam, na ótica deles, os aumentos de preços e a especulação do tal mercado. Os guardiões e as guardiãs dos saberes, do autossuficiente, da soberania alimentar. Esse saber é resistência, é poder popular, anticapitalista, antifascista. Eu acho que traz autonomia também para as comunidades. A gente tem também aqui a Vivian, olha que pesquisa relevante, isso tem que ser socializado, né? Muito importante sobre a pesquisa que a Domênica realizou, né, com essas comunidades tradicionais. A gente tem também aqui a Nina Paula, né, essa questão da soberania dos povos do campo, das águas e das florestas é crucial para reverter a situação que vivem hoje. Como entender a fome no campo se são comunidades que tinham soberania 40 ou 50 anos atrás? Parabéns, Domênica, por trazer essa questão. Aí o Rosenberg também traz, né, parabéns, presidente Juliano com o CRS tem realizado um excelente trabalho, e a Domênica aqui também, né, tem participado tanto no vídeo quanto nos comentários, colocando aqui, né, pela justa divisão do trabalho doméstico, e o PA também precisa ser, de fato, reestabelecido, né, pela vida das mulheres. Inclusive, uma questão que pega o PL 735 é que ele tinha um ponto específico para as mulheres camponesas, né? Então, elas teriam essa autonomia, né? Porque, geralmente, nas políticas públicas, a mulher, quando é monoparental, né? Só a mulher acessa uma política pública, né, da agricultura quando ela é mãe, não tem o pai junto, né? Então, esse PL era exclusivo, inclusive, para que as mães, né, das famílias que são biparentais tenham acesso, né? Porque muitas vezes o marido acaba tendo né, um acesso à política, né, um nome registrado, enfim. Então, eu acho assim, ó, hoje também duas questões que eu queria apresentar é que tem, né, o lançamento dessa nota dos movimentos sociais, então eu botei aqui nos comentários para todo mundo acompanhar, é importante ter a leitura, né, porque o Bolsonaro salvou os bancos e salvou o agronegócio, né, o Plano Safra desse ano, né, contempla só soja, só monocultivo e só também a produção de commodities, né, nada para a alimentação das famílias brasileiras. E aí a gente tem a Conab sem um grão de feijão, né, para delinear. Enquanto as grandes potências, né, Estados Unidos, China, né, estão comprando essas mercadorias e estão estabelecendo o armazenamento, né, então é importante a gente trazer também esse debate, porque isso também traz, né, o Brasil no setor primário, né, da divisão internacional do trabalho. Então, isso é importante a gente colocar, porque as pessoas precisam se atentar a isso, né, sair do seu lugar comum para entender a dimensão que é esse debate. E também hoje o IBGE lançou, né, o resultado da escala brasileira de insegurança alimentar dos anos 2017 e 2018. Né? Ontem a professora Sandra trouxe isso para nós. E aí eu acho que agora a Cristiane Petri comentou uma questão aqui que é muito importante, que é tudo começa no município, né? É tempo de construir candidaturas. E realmente a gente tem visto que em alguns municípios, né, as prefeituras têm feito, né, a entrega desses alimentos do PENAI, por exemplo, que o Juliano salientou, né? Faz o cadastro das famílias que têm crianças matriculadas no ensino público de ensino, na rede municipal, e faz a entrega. Então, isso também é uma responsabilidade dos gestores, né? E a gente está vivendo um período de eleição aí, e as coisas, obviamente, são muito mais embaixo, né? O buraco é muito mais embaixo. Mas eu queria que vocês trouxessem agora também
a partir dessa leitura, desses comentários, e também, né, já entendendo que a gente já chega nas considerações finais, um recado para o pessoal que está nos assistindo aqui. Agora, iniciamos pelo Juliano e depois Domênica, pode ser, para inverter um pouco a lógica. Pode ser, Juliano? Eu falo demais, era só para mediar, né? Eu estava olhando aqui os comentários, é muita gente querida, né? Muita gente querida que a gente gosta muito, que estamos acompanhando de diversos lugares, né? Aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil. Então a gente fica muito feliz, né? A Cristiane Petri, que é a nossa presidenta do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do município de Novo Hamburgo, também está acompanhando aqui a gente, mas eu queria mandar um abraço muito especial para o meu companheiro Rosenberg, que é lá do Conselho do Estado do Espírito Santo, né, e que, sem dúvida, Rosenberg, né, nós temos que somar esforços para conseguirmos atender toda essa questão aí dos nossos compromissos que a gente tem na estratégia dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, na defesa dos direitos dos povos tradicionais de matriz africana. Contem conosco, viu, companheiro Rosenberg, no estado do Espírito Santo. Também eu vi que a Cris, ali do MPA do Espírito Santo, uma grande companheira, que conheci aqui numa atividade aqui em Porto Alegre, né, uma alegria muito grande a gente poder estar próximo aí dos nossos companheiros e companheiras aí dessa boa luta, né? Gente, nós, né, praticamente, talvez assim, nessas considerações finais, o que a gente deixa, assim, de recado, né, vamos seguir mobilizados, gente, né? Ainda não passou a pandemia, né, não dá para a gente achar também que a pandemia passou e que agora dá para a gente ir para a rua para fazer mobilização, não, ainda não, né, mas nós precisamos utilizar as redes sociais, utilizar os instrumentos digitais, utilizar a criatividade para manifestar nossa indignação quanto a isso, que a gente está vivendo no nosso país, e também mobilizar a população, mobilizar os setores da sociedade civil, né, para se levantar, né, e reverter aí esse quadro, né. Nós pedimos mais uma vez, então, para o Congresso Federal que derrube o veto, né, da Lei Assis Carvalho, da Lei da Agricultura Familiar, né, que é uma lei que vai ser muito importante, né, para a gente, principalmente, enfrentar esse período muito duro. Além de todos os problemas que a agricultura familiar sofre, né, no Brasil inteiro, no meio da pandemia, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos vindo ainda de uma estiagem, uma das mais longas da nossa história, desde novembro do ano passado. Até agora, o governo do estado e o governo federal não apresentaram uma ação sequer para enfrentar as consequências da estiagem. Então, vamos seguir mobilizados, vamos seguir, né, atentos às pautas aí que acabam sendo transversais, tanto no campo da agricultura familiar e camponesa, no campo, né, dos povos tradicionais de matriz africana, na defesa da agroecologia. Todas essas ações, elas acabam sendo transversais no que se refere à questão, né, da defesa do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aí o convite, né, e todas né, os parceiros e parceiras aqui desse canal do MPA, né, o pessoal da Rede Soberania, do Jornal Brasil de Fato, o Brasil de Fato aqui do Rio Grande do Sul, né, que tem sido parceiro, inclusive, a gente convida, né, curtam a página do Conceia no Facebook, Conceia RS, e também no Instagram, Conceia RS, né, e nós temos uma parceria boa, Matheus e Domênica, aqui com, né, um canal bem bacana que a gente criou com a Rede Soberania, com o Brasil de Fato aqui do Rio Grande do Sul, que todas as quartas-feiras, das 16h30 às 17h30, 1 hora de debate sobre segurança alimentar e nutricional. Nós já debatemos vários temas, debatemos aqui a questão dos povos tradicionais de matriz africana, debatemos a agricultura urbana, plantas alimentícias não convencionais. Ontem foi feito o lançamento da nossa Semana Estadual da Alimentação aqui do Rio Grande do Sul em 2020, né, que vai acontecer ali em outubro. Então, queremos convidar as pessoas a acompanhar aí o Conselho do Rio Grande do Sul através das redes sociais, e a gente está à disposição também,
né, para somar esforços nessa luta que a gente precisa fazer em defesa da vida, em defesa da dignidade humana, em defesa de uma alimentação adequada e saudável. Domênica, gratidão pela tua, né, participação aqui e por poder compartilhar, ter essa oportunidade de compartilhar contigo desse espaço, né, e eu fico muito honrado mesmo de estar aqui, tu que tem, né, que traz uma caminhada muito bonita, né, não só na questão da ancestralidade, mas também com a questão da tua atuação aí na aba, né, que eu acho que é um papel muito importante. Matheus, muito agradecido pelo convite, né, estou muito feliz mesmo pelo convite. Contem sempre comigo, né? O MPA conte sempre com a nossa militância, com o CONSE, né? O MPA participa do CONSE ativamente aqui do Rio Grande do Sul, né? Então a gente fica muito feliz de estar aqui. E por fim, eu só queria deixar um convite para quem quiser participar, pode acompanhar nas redes sociais, a gente vai estar divulgando. Na próxima terça-feira, dia 22, às 14 horas, nós faremos a nossa próxima plenária, reunião plenária do CONSE, que vai ser toda na modalidade virtual, cada um na sua casa, né, para que a gente possa superar aí de forma responsável essa pandemia. Um grande abraço a todos e todas, um abraço para quem nos acompanhou e a gente está à disposição. Muito bem, obrigado, Juliano, valeu mesmo, viu, Domênica? Então, primeiro, já vou começando agradecendo também o convite, que surgiu, né, para a gente estar aqui. Na verdade, surgiu dentro da nossa diretoria, na presença da nossa presidenta Islândia Bezerra, a professora Islândia maravilhosa, e a gente, de pronto, quando viu lá o nome do Matheus, com todo carinho e amor que a gente tem ao MPA e a ele também, a gente já não disse não para ele ontem, e estamos aqui hoje conversando com o Juliano, com o Matheus, com o MPA e com todo esse povo bonito que está aqui conversando com a gente. Vivian, depois eu penso se eu vou fazer essa pesquisa, sair daqui, mas eu precisava entender porque era que essa memória ancestral estava se perdendo, né? Eu acho que tem muito a ver com o modelo de cultura que a gente tem hoje, que é muito voltado para o que a gente quer agora. A gente não tem paciência de aguardar que as coisas aconteçam. A gente quer que as coisas aconteçam no momento que a gente quer agora, porque tem que ser nesse momento. E a nossa ancestralidade, ela não dá as respostas na hora que a gente quer, mas ela vai mandando da maneira que a gente precisa, né? E aí dizer que da minha alegria em estar aqui e fazer uma convocatória aí para todo mundo, né? Convocar todo mundo a se posicionar e dizer que aqui, no momento em que nós estamos, a neutralidade e o estar em cima do muro não compete a nós, enquanto brasileiros e brasileiras, que quer sim um país que tenha soberania diante dos seus alimentos, que tenha soberania diante de suas políticas, que quer política pública para o bem viver e que acredita, principalmente, que o alimento ele vai para além do modelo de comida que a gente traz, que o alimento ele precisa ser feito para fortalecer não só o nosso corpo, né? Ele não trazer só energia, mas ele precisa alimentar a nossa alma também. E que o espírito ele precisa de alimento, e para esse alimento ele ser justo, ele precisa sair do campo para a cidade, da cidade para o campo com a mesma qualidade. Então, que a gente possa entender que a agricultura urbana também precisa de apoio, precisa estar presente em todas essas discussões que a gente vem fazendo e que a gente possa construir uma relação saudável com o campo e com a cidade, né? Que a gente entenda que as tecnologias decoloniais que ainda sobrevivem no campo, elas podem fazer o modelo de construção e do progresso saudável dentro das cidades. Eu acho que é esse o recado e essa convocatória, que a gente não fique em cima do muro e que a neutralidade não seja a palavra do momento. Eu sou neutra diante desse processo. Não, você precisa assumir um lado e que você escolha o lado justo para assumir. Que aí, com relação à justiça, cada um tem o seu modelo de pensar. E agradecer muito, Juliano,
por esse momento de divisão. Aprendi bastante aqui nesse momento com a gente. Muito obrigado, Matheus, por estar comigo mais esse momentinho e por esse encontro que foi tão carinhoso, foi tão amoroso com a gente, foi me dando hoje mais calor por aqui. Até a vitória sempre. Muito bem, eu vou pedir para vocês ficarem também mais um pouquinho, que eu tenho 2 convites para fazer. Ontem, então, a gente convidou, né, o Juliano e a Domênica, que, assim, né, carinhosamente aceitaram esse desafio, né, de vir aqui falar sobre esse tema, que é um tema bastante espinhoso, né, um tema bastante complexo de se falar, né, porque a gente fala de uma alimentação que cada pessoa, pelo menos 3 vezes por dia, né, tem o direito de se alimentar, então é uma produção bastante grande, é um desafio muito enorme, né. E aí a gente também está nesse desafio de trazer mais pessoas. Vou pedir para vocês 2 ficarem mais um pouquinho, mas a gente tem um convite aqui para todo mundo, que é na próxima semana, vou botar aqui na tela para vocês, deixa eu ver se vai aparecer. A gente tem um ciclo, né, de uma série de transmissões sobre a crise do abastecimento e o PL da produção de alimentos, todos os dias às 11 horas. Então, amanhã a gente vai estar recebendo o professor Antônio Hélio Junqueira, né, ele é pós-doutor em comunicação e práticas de consumo, trabalha sobre ciclos curtos, né, de abastecimento, então é muito importante que vocês estejam presentes. Na segunda-feira, o professor Newton, da UNB, vai trazer para nós também sobre esse tema. Na terça, a Andréa Santos Baca, que é professora da Universidade Federal do ABC Paulista, vai trazer também, desde o seu ponto de vista, né, a sua pesquisa sobre esse tema. Na quarta-feira, a gente tem o professor Walter Belli, que da Unicamp, que também vai trabalhar esse assunto. E na próxima quinta-feira, aqui no card tá sexta-feira, mas é quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 24, a Islândia Bezerra, agradecer ela também pela presença da Domênica aqui, né, ela que ajudou a fazer a ponte, vai trazer também sobre esse tema. Então, é muito importante que todos vocês participem. Então, Juliano, Domênica, vocês também estão convidados, convocados a participarem conosco desse ciclo de debates. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, assim, muito bom em saber que a gente não está sozinho nessa luta, né? E para finalizar... Só um espaço para mais uma questão que eu esqueci de citar aqui. Eu queria mandar um abraço muito especial para um grande amigo meu de infância, de luta e de militância lá em Ijuí, né, onde é a minha cidade natal, que é o companheiro Rodrigo Carlos Zengler, que é conhecido como Café. Um abraço, Café. E sem dúvida vamos estar juntos aí acompanhando a nossa programação aí. Muito bem. E agora, então, para finalizar mais o convite do professor Sebastião Pinheiro, do curso que a gente vai estar oferecendo, o curso nacional de agroecologia e biopoder camponês, junto com a Ana, né, grande parceira nossa. Então, eu vou deixar que ele faça o convite. Gente, até mais, tchau, tchau. Obrigado, Domênica, obrigado, Juliano. Até uma próxima, viu? Valeu. Tem uma missão bastante bonita, bastante satisfatória, feliz. Minha função é convidar vocês a participarem desde suas casas, no Encontro Nacional dos Pequenos Agricultores do Movimento de Pequenos Agricultores do Brasil, o MPA. Vale a pena. Sem sair de casa, você vai poder estar em contato com a agricultura familiar brasileira, a sua organização máxima, com todos os percalços, todas as esperanças e todas as satisfações. Debater e aprender. Eu tenho uma missão, daquelas missões difíceis. Fazer um curso. Dar um curso sobre o biopoder camponês. Biopoder camponês dentro do Encontro Nacional de Pequenos Agricultores será a minha missão. Eu espero a colaboração de vocês para nós podermos fazer um trabalho conjunto. Organização. A consigna desse momento é organização. Para poder ultrapassar não só a pandemia, todas as outras pandemias que nos estão assacando. É um prazer imenso poder estar com vocês.
Vamos aguardar o Encontro Nacional dos Pequenos Agricultores do MPA. Um abraço.